A esquerda quer trazer à memória, amanhã, os 60 anos da ditadura militar. O que essa atitude tem a ver com o envolvimento da esquerda com a mentira e com a falsidade por meio de narrativas? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Amanhã faz 60 anos que os militares chegaram ao poder no Brasil, na última ditadura. Vale ressaltar que a ditadura ela não aconteceu em 1964. Ela aconteceu em 1968. Porque de 1964 até 1968, o governo estava de acordo com a Constituição do Brasil. Depois é que os militares deveriam passar o poder, houve um recrudescimento, o AI-5 foi solidificado e aí sim, a partir daí tivemos uma ditadura militar. E o povo da esquerda está em polvorosa, amanhã vai fazer grandes manifestações nas universidades, comemorando os 60 anos dessa ditadura horrenda, autoritária, etc, etc. Agora, veja só, não sei se muitos aqui sabem, mas eu sou professor na Universidade Federal aqui do meu estado, da minha região, já há 31 anos. E a pergunta que se faz é, por que um evento que aconteceu há 60 anos, portanto, as gerações que vivenciaram aquele momento são poucas, por que eles continuam demandando sobre esse tema? Eu quero deixar um link aqui, em primeiro lugar, de um vídeo, eu acho que foi o meu primeiro vídeo nesse canal, onde eu trato sobre essa questão. Eu vou deixar o link aqui na descrição, quem tiver interesse pode ir lá e dar uma olhada. Mas eu gostaria de fazer um paralelo entre essa atitude e a situação atual em que vivemos no Brasil. Vamos lá. Situação atual do Brasil. Nós temos uma presidência da República que está colecionando desastres para a nossa nação. Vamos lá. O desmatamento aumentou, a dengue tem matado como nunca, o homicídio contra mulheres aumentou, o desemprego aumentou, o PIB está numa situação catastrófica, doravante, não é? Ainda tem o resquício do governo passado, mas agora, de fato, vai ser comprometido. A dívida aumentou de maneira astronômica, a economia está em queda. Temos empresas como a antiga Odebrecht, JBS, voltando ao cenário do crime para exercer trabalhos vinculados ao governo, o que é de fato assim um absurdo. O caso Marielle ficou provado que Bolsonaro não tem, sua família não tem absolutamente nada a ver, pelo contrário, as pessoas envolvidas, elas apoiaram em certa medida o próprio PT, mas ninguém fala nada. E temos aí o caso dos móveis, que é um absurdo, né? Que se descobriu que esses móveis nunca foram retirados, houve acusações falsas, mas nada é feito. Isso sem contar com a situação diplomática do Brasil, a diplomacia do Brasil. O Brasil rompe com Israel, o Brasil como governo federal, obviamente, não me refiro ao povo brasileiro, mas ao governo federal, e se coloca como aliado de nações autoritárias e nações totalitárias. Nós temos o apoio a grupos terroristas e temos uma situação difícil. E talvez a última, né, a mais ridícula, foi esse encontro que o Lula teve com o Macron. O Macron veio aqui com objetivos. Qual era o objetivo de Macron? O objetivo de Macron era facilitar o envio de urânio brasileiro para a França, para que eles continuem alimentando a sua energia nuclear, porque eles dependem da Rússia. Então eles querem se descolar da Rússia, o Brasil é também rico em urânio, vai receber, já houve uma sinalização do Lula que o Brasil vai enviar de fato esse material para a França. Agora, qual foi a contrapartida? Ora, a contrapartida que o Brasil queria, na verdade, eram dois aspectos. O primeiro era a junção do Mercosul com a União Europeia, coisa que o Macron já disse agora recentemente que é absolutamente contra. Então, Lula não ganhou isso. O segundo ponto que Lula estava angariando da França era trazer a tecnologia de reator nuclear. Veja bem, vamos lá.
O Brasil já possui tecnologia quanto à construção de reatores nucleares, mas isso em grande escala, em grandes tamanhos. O Brasil fechou um acordo com a Rússia para a construção de um submarino nuclear. Então, a tecnologia que foi passada ao Brasil foi apenas do casco, né? Como é que você faz ali a fuselagem. Agora, a tecnologia para reduzir o reator nuclear para colocar no submarino, isso o Brasil não tem. Ele não tem, simplesmente não há como fazer. Então, ele precisa de uma nação que assim o faça. E aí Lula, então, tentou dissuadir o Macron para que repassasse essa tecnologia, só que o Macron, claro, ele é esperto, ele é vivo, ele sabe que é um risco passar esse tipo de tecnologia para um país que fecha com países autocráticos, fecha com terroristas. É claro que ele não vai fazer isso, até porque ele deveria explicações tanto à França quanto à União Europeia. Então o Brasil não levou nada. A única coisa que o Brasil levou foram aquelas fotozinhas ridículas tiradas lá na Amazônia, não mais que isso. Porém, o Brasil está cedendo, ou tem a promessa de ceder à França as suas riquezas minerais, justamente para que utilizem lá. Então, esse é o Brasil. Aí você olha para essa situação do Brasil e o grande problema que se tem é o fato do Bolsonaro ter dormido 2 noites na Embaixada da Hungria. Esse é o grande escândalo que todos devem assumir, devem tomar para si. Esse é o Brasil. Numa imprensa consorciada, em setores do poder que estão unidos a esse governo e nada é feito. Aí vamos lá. O que isso tem a ver com a comemoração dos 60 anos da ditadura militar? Bom, vejam bem. Foi feita uma comissão da verdade, que foi uma comissão vergonhosa, que tentou levantar o número de vítimas que os militares fizeram no Brasil. Com um esforço hercúleo, assim, apelando nos dados, eles chegaram a 500 vítimas. Isso mesmo que você ouviu. Os esquerdistas, os comunistas, os socialistas, os progressistas, dentro dessa tal comissão da verdade, eles só conseguiram chegar a 500 vítimas do regime militar brasileiro. Mas esse regime é um regime hediondo, é um regime autoritário, nós não podemos nos esquecer, devemos sempre manter a memória, etc, etc. Ou seja, tudo teatro. É teatro da esquerda. Sabe por quê? Porque a esquerda ela não olha, por exemplo, para a ditadura cubana. Hoje, estima-se que mais de 200 mil pessoas foram assassinadas pelo regime cubano. Tá bom, vamos sair de Cuba, né? Que aí já seria apelativo. A Venezuela. A Venezuela, ano passado, estima-se que mais de 5 mil pessoas foram vítimas, foram mortas pelo regime de Maduro. Se você olhar para a Rússia matou mais de 30 milhões. A Revolução Cultural na China, mais de 70 milhões. Se você computar tudo isso, você vai perceber que o regime defendido por essa esquerda já matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo e continua matando. Tem gente morrendo em Cuba, na Venezuela, na Coreia do Norte, na China. Continua matando. Mas não, o grande terror é o regime militar brasileiro que matou 500 pessoas, segundo os próprios esquerdistas. E há um detalhe importante. Por que eles não mencionam também a ditadura de Getúlio Vargas, um fascista? Porque Getúlio Vargas é o pai dos pobres, Getúlio Vargas é responsável pela CLT, e nós sabemos que a CLT é um documento absolutamente fascista, porque é a cópia da Carta del Lavoro de Benito Mussolini. Então, é um regime fascista real. Veja bem, Getúlio Vargas foi fascismo real. Não esse fascismo construído pela esquerda para carimbar aqueles que são conservadores. Não, fascismo real. Então eles defendem um regime fascista, autoritário, que matou muito mais gente do que os militares a partir de 1968, mas não, é 1964, segundo eles. Isso tem que ficar na memória. Dia 31 agora, temos que trazer isso à memória. Olha, eu estou na universidade e vejo esse teatro todo lá.
Percebe-se, portanto, que o pensamento, a mente esquerdista é uma mente doentia, é uma mente mentirosa, é uma mente que vive de narrativas, é uma mente que defende os seus princípios, que são princípios autoritários, perigosos, e em alguns contextos, como nós vemos no século passado, um regime assassino. E é isso que essas pessoas defendem. E ai de você se você contestá-las. Vem uma avalanche de mais narrativas de ódio sobre você. Então, infelizmente, este é o pensamento de esquerda. É por isso que nós não podemos de forma nenhuma nos associar a esse tipo de pensamento. Um pensamento incoerente, mentiroso, cheio de narrativas, que nega a realidade e que simplesmente passa pano para aqueles que destroem uma nação, como está acontecendo agora com o PT no governo, destruindo a nação, mas não. Nós temos que manter, porque fascista é o anterior. E por que é fascista? Porque era conservador e liberal na economia? Vejam os dados. Sejam honestos, vejam os dados. Mas não somente isso. Nós que somos conservadores e principalmente cristãos, não podemos nos associar à mentira, à aldrabice, aos sofismas, ao ludibriar a realidade. Nós somos defensores da realidade, nós somos defensores da verdade, nós somos defensores da transparência, doa quem doer. Por isto, nós que somos da verdade, não podemos nos mancomunar, nem mesmo flertar com este pensamento hediondo. Então eles estão lá, comemorando não, mas trazendo à memória o horror dos ditadores militares no Brasil, que segundo eles, 500 vítimas. Agora, matar mais de 100 milhões, matar no ano passado 5 mil, mais de 200 mil pessoas aqui mesmo no continente americano. Não, isso aí pode porque simplesmente é o ódio do bem, é o assassinato do bem, é o alvo do bem, é mudar a natureza humana para o bem. Bem que, como diz o profeta Isaías, esse bem ele é revertido como mal. Eles confundem, eles criam confusão entre o bem e o mal. Ele substitui o bem pelo mal, transformando ou dizendo que o mal é o bem. É isso que acontece. Então, infelizmente, é assim que nós vivemos. É preciso que tenhamos uma reação democrática, pacífica, e essa reação ela acontece em manifestações populares, ordeiras e, ao mesmo tempo, nas urnas. É ali que nós vamos dar a resposta. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Se já está inscrito, dá uma checada, vê se você continua lá. Compartilhe, curte e comente. É o famoso triplo C. E, pessoal, por favor, curta o vídeo, porque se você apenas assiste e nem se inscreve e nem curte o vídeo, isso não adianta, é ruim para o vídeo. Porque o YouTube vai entender que você assistiu, mas o vídeo não é relevante. Se você apoia esse trabalho, curta, não custa nada, vai lá, pá, dá um clique e você ajuda muito a este canal, que ainda é muito pequenininho, mas que continuará firme na sua empreitada e na sua missão de trazer a verdade em meio a tantas mentiras que nos rodeiam. E até a próxima.